Um dos assuntos mais polêmicos das Testemunhas de Jeová é a desassociação, que é, vamos dizer assim, né, a expulsão de membros que cometem pecados graves e não se arrependem. Aquela pessoa que se batizou e depois de um tempo começa a cometer pecados graves e não tem arrependimento, essa pessoa ela é desassociada das Testemunhas de Jeová. E, gente, hoje eu quero mostrar para vocês aqui alguns textos, ok? Na Bíblia e alguns comentários na Bíblia que mostram que isso é bíblico, tá? E assim, ó, entenda uma coisa, o que tem nas publicações das Testemunhas de Jeová, a gente tem que seguir. Eu vou ler aqui para você, isso aqui que eu vou ler para você, você tem que seguir, acabou. Você que é Testemunha de Jeová, você tem que seguir. Assista esse vídeo até o final, ok? Assista até o final, por favor. Então eu tô aqui com 1 Coríntios, que é o texto que as Testemunhas de Jeová mais utilizam para explicar essa questão. Tem também outros textos. E tem uma nota aqui, ó. Presta atenção. Há entre vós fornicação. Paulo passa a escrever sobre o informe recebido de imoralidade na igreja em Corinto e a recusa de seus dirigentes quanto a disciplinar o culpado. Paulo declara que a igreja, sendo um povo santo, não deve permitir nem tolerar imoralidade entre seus membros. Cita 3 razões porque a igreja deve disciplinar um membro culpado. Para o bem do culpado, a exclusão pode despertá-lo para ver a tragédia do seu pecado e sua necessidade de perdão e restauração. Por amor à pureza da igreja, tolerar a iniquidade numa igreja é rebaixar paulatinamente o padrão de moral de todos. E para o bem do mundo, a igreja, presta atenção, não poderá ganhar homens e mulheres para Cristo se ela mesma for semelhante ao mundo. Então aqui deixa claro que a religião, a igreja, ela não pode ficar passando pano para pecador que não se arrepende. Então, você acha que está certo ou errado? Tá? Preste atenção. Agora vamos aqui, ó. Aqui no versículo 2 fala assim, ó. Paulo expressa qual deve ser a reação normal de uma igreja cheia de Espírito Santo. Em caso de imoralidade entre seus membros professos, aqueles que aceitam o conceito bíblico da santidade de Deus e de sua aversão ao pecado sentirão tristeza e pesar. Removerão do seu meio a iniquidade. Ó, tá aqui, ó, tá? Removerão do seu meio a iniquidade, tá? Então, não tem como. A pessoa que comete pecado deliberadamente não se arrepende, ela tem que ser removida do seu meio, tá certo? E ainda fala o seguinte, ó, capítulo 5, versículo 5, né? Fala assim, ó, isso significa em um caso como esse de Coríntio, a igreja remover a pessoa imoral de sua comunhão e entregá-la ao domínio de Satanás, expondo a influências destrutivas do pecado demoníacas. Tal disciplina tem 2 propósitos: que o culpado, ao experimentar problemas e sofrimentos físicos, arrependa-se e finalmente seja salvo, né? Que a igreja livre-se do fermento velho, das influências pecaminosas, para assim tornar-se pão novo da sinceridade e da verdade. E a mesma ação pode ser adotada pela igreja hoje ao procurar salvar a quem abandonou a vida cristã e voltou ao mundo. Então, ó, aqui mostra claramente que essa medida ela deve ser ou pode ser adotada hoje, tá? Claro, se Paulo falou isso no passado, é óbvio que isso deveria ser adotado hoje também. Paulo, nesse versículo, compara o fermento ao processo pelo qual o pecado e a iniquidade paulatinamente se propagam numa comunidade cristã, corrompendo assim a muitos. Qualquer igreja que não tomar medidas severas contra a imoralidade sexual entre seus membros descobrirá que a influência maligna desse mal se alastrará pela congregação e contaminará muitos. O pecado deve ser rigorosamente removido. De outra forma, no decurso do tempo, a totalidade da comunidade cristã se corromperá e o Espírito Santo não terá lugar nessa igreja. E ainda fala aqui, ó, todavia, Paulo mostra aqui que a igreja precisa julgar seus membros em caso de pecado grave, iniquidade, imoralidade ou conduta ímpia persistente. Tais ações iníquas precisam ser julgadas e disciplinadas para o bem da pessoa envolvida, da pureza da igreja e do testemunho de Cristo do mundo. Tá vendo? Então eu acredito que está muito bem explicada, né? Que isso deve acontecer. Eu tô lendo aqui uma publicação das Testemunhas de Jeová, né? Você tem que concordar, tá bom? Que eu vou mostrar. Ah, não, rapaz, peraí. Ô, gente, me confundi aqui, ó. Essa Bíblia aqui é da Igreja Pentecostal. Rapaz. Ai, olha aí, gente, ó. É uma Bíblia de estudo pentecostal. É uma Bíblia de estudo pentecostal, gente. Ó, tem até o foguinho aqui.
Olha, me confundi aí, gente. Claro que é uma brincadeira, eu não me confundi, eu fiz de propósito isso, né? Para mostrar para vocês que as pessoas aí que tanto criticam as testemunhas de Jeová, elas sabem da verdade. Elas sabem o que deve ser feito com uma pessoa que se batizou, que é um irmão, só que ela começa a pecar deliberadamente, e não se arrepende. Essa pessoa tem que ser removida, ok? Outro caso também, ó, aqui na Bíblia do Estudo Pentecostal, é em 2 João, capítulo 2. Vamos lá para 2 João, capítulo 2, que fala aqui, ó, se alguém vem ter conosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem tampouco saudeis ou cumprimentais, né? Olha o que fala na nota aqui da Bíblia Pentecostal, ó. O amor e a lealdade crescente a Cristo e a palavra de Deus devem levá-lo a rejeitar e considerar o inimigo do Evangelho de Cristo qualquer crente confesso, ministro ou leigo que não for zeloso da doutrina de Cristo e dos apóstolos. Todos aqueles que distorcem a doutrina bíblica e a ela se opõem não devem ser recebidos na comunhão da igreja. Essas palavras, olha que interessante que fala aqui, ó. Solenes de João, inspirados pelo Espírito Santo, são uma ofensa para muitos na igreja hoje. Acham que a admoestação de João está destituída de amor ou espírito de união. Porém, o ensino de João parecerá errado somente para quem não tem interesse pela glória de Cristo, pela autoridade da palavra de Deus e para as pessoas que se destroem pelo seu repúdio à verdade de Deus. Então, meus amigos e minhas amigas, antes de você criticar a decisão das Testemunhas de Jeová da desassociação, lembre-se que na Bíblia de Estudo Pentecostal, provavelmente, eu acredito que a maior parte dos evangélicos do Brasil são pentecostais, eles falam claramente, explicitamente o que deve ser feito. E é exatamente isso que as Testemunhas de Jeová fazem. A diferença é que a gente aplica, né? Agora, as igrejas pentecostais, elas sabem da verdade, mas elas não põem em prática. Outro texto também é Mateus, tá? Que eu vou encerrar aqui com Mateus. Mateus, capítulo 18, versículo 15. Aqui, em Mateus 18, versículo 15, fala sobre a pessoa que não se arrepende, mesmo a outra pessoa tentando, conversando com ele, depois chamou outra testemunha, depois falou para os líderes da igreja e mesmo assim ele não se arrepende. Então anota aqui, ó, que fala aqui, ó, pode ver, ó, se teu irmão pecar contra ti, tem aqui mostrando o propósito da disciplina, tal, não vou ler tudo isso aqui, ó, aí fala assim, ó, e excluindo da igreja, posteriormente, após um período de evidente arrependimento, disciplinado poderá ser reperdoado, receber outra vez o amor dos irmãos e ser restaurado a comunhão. Gente, é os mesmos textos que as Testemunhas de Jeová utilizam, tá? Então, assim, quando a pessoa ela é impenitente, a pessoa não se arrepende do pecado, ela tem que ser excluída realmente. Por quê? Porque senão essa pessoa pode levedar a massa toda, sem contar o estrago que ela faz, não só para os membros, mas para o nome de Deus, ok? A Bíblia de Estudo Pentecostal, tá aqui, ó, Bíblia de Estudo Pentecostal, sabe, né? O pessoal que escreveu ela aí sabe da verdade, só que infelizmente não se aplica. Então, assim, ó, do fundo do coração, antes de você criticar, falar que as Testemunhas de Jeová cometem ostracismo e tudo mais, ó, estuda suas publicações, entendeu? Começa a estudar mais o que a Bíblia de vocês, os estudos de vocês dizem a respeito desses textos. Um abraço, fiquem com Jeová e até um próximo vídeo.